Eu queria começar ouvindo a opinião de vocês sobre o MSC, se é um movimento legítimo ou se é um movimento criminoso, igual muitos falam aí, né? Rodrigo, se você me permite, eu vou gastar 3 minutos para chegar na resposta. Eu quero falar um pouco da história do Brasil. Porque até o Marcelo Brigadeiro é a favor de invasão, mas depende de quem está invadindo. A história do Brasil é uma história de invasão. Mas antes de começar a contar a história, eu quero muito convencê-lo de verdade. Você elogiou o pessoal do PSOL, que o pessoal acredita no que fala. Eu acredito 100% no que eu falo e eu faço o que eu falo. Então eu vou olhar para você querendo convencê-lo e quero também convencer o pessoal que tá me acompanhando. De fato eu me preparei muito, porque você tem mais de 300 mil seguidores, então eu não posso perder a oportunidade de convencer inclusive os seus seguidores. Eu afirmei, e é verdade, todo mundo é a favor de invasão, depende de quem invade. A história do Brasil começa antes de 1500. Um papa, falou assim, ó, eu sou representante de Deus, escreveu numa bula, falou assim, ó, como eu sou representante de Deus, eu mando no mundo, eu vou dividir o novo mundo em 2 partes, Brasil e Portugal. O Tratado de Tordesilhas confirma essa distribuição, e o rei de Portugal encontra 15 amiguinhos, branco, rico, violento, para distribuir o Brasil. E aí o Brasil foi invadido. Com essa invasão, provavelmente você concorda. Você acha que está certo. Como é que foi a invasão? Ela foi violenta, porque matou os índios, ela destruiu o meio ambiente, eles roubaram o nosso ouro e promoveram escravidão durante quase 400 anos. Essa é a história do Brasil. Esse sistema de invasão durou até 1822, com a independência do Brasil. De 1822 até 1850, ficou um sistema sem lei de terras. Aí quem tinha muita terra, quem tinha escravo e tinha gente armada, invadiu mais áreas. Em Uberlândia é mais ou menos assim. Quem era sesmeiro era o João Pereira Rocha. João Pereira Rocha invadiu terra nesse período, entre 1822 e 1850, entregou as terras para o Carrijo. Então, aproveitaram que não tinha lei para invadir mais terras. Mas em 1850 veio a lei de terras que escravizou a terra. Os donos de terra, sabendo que ia ter a libertação dos escravos, libertação, entre aspas, em 1888, escravizaram as terras, e na lei de terras tinha o seguinte, dali para frente, só comprando terra, ia ter um recurso para medir as terras e regularizar as invasões, ia ter recurso para trazer estrangeiro para substituir a mão de obra escrava. Quando os escravos são libertos em 1888, foi proibido fazer capoeira. Você que gosta de... Foi proibido fazer capoeira, proibido alfabetizar, e eles não tinham para onde ir. Então o Brasil de hoje é fruto dessa história. De um lado, quem é parente meu, minha mãe 4ª série, meu pai 4ª série, meus avós analfabetos. Então você tem de um lado de cá um povo completamente sem oportunidade. E do lado de lá, os herdeiros de quem matou índio e continua matando até hoje. Provavelmente você não se opõe à grilagem de terra na Amazônia. Que até hoje, eles são terras públicas, destroem o meio ambiente, matam os índios, grilam as terras e vendem. E é nesse contexto que eu vou defender no próximo, depois que eu te passar a fala, o MST, o MTST e todos os movimentos que lutam por moradia e reforma agrária. Tá, então só para eu entender, você defende a invasão de terras tendo como argumento que existiram invasões passadas, logo elas justificam as invasões presentes, é isso? Sim, eu penso que a história atual tem relação com a história do passado. Aí, para eu começar a falar da Constituição Federal, dos movimentos sociais, eu preciso fazer esse contexto. Porque não existe um mundo de igualdade. Eu me preparei e assisti alguns vídeos seus. Você acha que as pessoas, como se fosse no octógono? Uhum. Cada um por si, Deus contra todos, e a ideia é derrubar o outro. E as pessoas são mais ou menos iguais. Certamente tem categorias. Hoje não tem categoria. Na sociedade não tem categoria. Você tem os filhos dos ricos e os filhos dos pobres. Tem algumas exceções, mas de modo geral, quem está do lado de cá está na merda e quem está do lado de lá tem muito mais chance. Depois, se for o caso, eu falo dos mesmos movimentos que foram das ligas camponesas do Nordeste. Mas eu vou começar do MST. Quando o MST organiza pobre para ocupar a terra, que eu divido invasão de ocupação, eles têm algumas regras. Não é qualquer área que você vai invadir que você vai ocupar. Na Constituição e na Lei de Terras de 1864, o Estatuto da Terra, na época em Era dos Militares de 1964, as áreas que são possíveis de desapropriar são as grandes propriedades. E aí serve até para o debate, depois para o deputado aqui da cidade. A própria Constituição e o Estatuto define pequena, média e grande propriedade. O que é a pequena propriedade? Aquelas que têm até 4 módulos fiscais. Posso só fazer um... Claro. Acho que a gente já está indo para a parte da legalidade, né? Eu estou ainda na parte moral. Você apresentou um argumento moral que seria legitimar as invasões ou ocupações, como você quiser chamar, atuais,
baseadas no fato de nós termos tido invasões portuguesas em terras de escravos. Sim. Mas se a gente partir dessa premissa, então só quem tem direito à terra são os índios, que eram de nativos originais da terra. Então nem os escravos têm direito. Então todo mundo que é filho de escravo não pode ter terra. Não, por enquanto eu não fiz nenhum julgamento moral. Eu contei uma história que nem você discorda. Eu não fiz nenhum julgamento moral. Ok, mas você fez a linha de corte da chegada dos escravos aqui. Beleza, só que antes já tinham moradores aqui. Sim. Certo? Sim, de nativos. Sim. Segundo estudos, cerca de 12 mil anos já tinha existência de vida na América do Sul. Sim. Então, se a gente partir dessa premissa, né, só índio pode ter terra no Brasil. Não, eu não disse que é só índio que pode ter, nem só negro, nem só branco. Eu tô explicando quais terras que o MST vai ocupar. Estou dizendo que o Brasil é um país desigual. Eu não teria coragem de matar índio, até hoje matam índio. Mas não é esse raciocínio que eu vou concluir. Senão eu concordaria com a invasão de Israel na Palestina. Porque eles foram expulsos de lá por 1800 anos e estão invadindo a Palestina. Então eu não estou dizendo isso. Até porque eu sou contra eles e seria contra os índios que querem tomar conta de tudo. Vai ser outro argumento. Então esse argumento eu acho que é completamente falho. Isso que você apresenta, de que justificar invasões atuais baseadas em invasões passadas. Porque senão qual que é a linha de corte? Em que ano que a gente vai de lá para cá então? Porque senão você gera um movimento onde sempre vai ter um grupo reivindicando terras baseadas em uma injustiça passada. Então, o que eu entendo é, você usar esse argumento, se você chegar para mim e falar, brigadeiro, eu defendo a reforma agrária porque existe um pessoal que não tem nada, que tem muito pouco no Brasil e a maioria é miserável, e existe terra desocupada e terra improdutiva, o que quer que seja, e eu acho que seria justo esse pessoal ocupar essa terra e eu, de repente, concordaria contigo. Acho que até concordaria contigo. Agora, dependendo da forma que é feita. A forma que é feita eu acho errado. Agora, quando você apresenta um argumento, uma justificativa histórica, ao meu ver, ela foge completamente de qualquer legitimidade. Porque você, se fundamentando na história, você está, hoje, punindo pessoas que, de fato, não cometeram crime algum. Talvez seus ascendentes cometeram, mas eles não. Para favorecer pessoas que não foram vítimas de crime algum. Talvez os ascendentes delas sim, mas elas não. Isso eu acho completamente incabido. Agora, se for pela questão social, esquece passado. Avaliar o presente. Precisamos trabalhar para diminuir essa desigualdade. Ok, eu concordo nesse argumento. Agora, esse argumento histórico eu acho uma loucura sem tamanho. De qualquer forma, acho que você está gostando de mim. E ao final você vai botar o boné do MST. É impossível. Eu só gastei 3 minutos para chegar a 500 anos de história. Então eu não vou alicerçar todos os meus argumentos na história do Brasil. Mas isso explica porque tem muito pobre de um lado e muito rico de novo. Do outro. Pouco rico de um lado e muito pobre do outro. E porque meus pais são quarta série e meus bisavós analfabetos. Existe uma classe social que é fruto de uma história do Brasil. É isso. Agora, é possível também afirmar que a riqueza não é necessariamente fruto do trabalho. Porque se fosse fruto do trabalho, quem seria rico seriam os negros. Então, trabalhar e ser rico não tem nada a ver. Não tem uma relação com a outra. Porque quem é daquela elite conseguiu chegar até aqui hoje mais ou menos bem. Não estou dizendo que tem muito rico que trabalha, tem muito fazendeiro que trabalha. Mas enquanto país, se fosse para entregar riqueza para quem merece, seria para os negros. Eu acho outra bobajada isso aí que você está falando. Por quê? Trabalharam 350 anos. Você está definindo trabalho somente como trabalho braçal? Então o cara que trabalha com a mente, ele não tem qualquer validade? A nossa estrutura de sociedade é muito baseada na Grécia Antiga. A Grécia Antiga majoritariamente branca, onde surgiram os grandes pensadores. A influência deles não foi importante para a organização da nossa sociedade, para os avanços de hoje? Bem, Nikola Tesla não foi importante? Mas você acha que o trabalho humano braçal é menor do que o... Não, de forma alguma. Então, mas aí quando você exclui os brancos e você diz que deveria ser somente a riqueza dos negros porque eles trabalharam, isso aí é bobagem. Você está colocando numa escala de valores o trabalho braçal acima do trabalho intelectual. Sendo que, na verdade, cada trabalho tem o seu valor. Da mesma forma que o cara que colhe algodão lá na safra lá tem o seu valor, o cara que organiza a fazenda, que vende o algodão, que faz a negociação para exportar e que, inclusive, consegue com esse dinheiro pagar o salário do cara que está colhendo, ele tem o seu valor também.
Então, eu fecho com essa teoria. E a primeira pessoa, a pessoa que me retruca numa fala dessa. Então, devia ter se dividido. Então, quem pensou, organizou, tem um pedaço de terra e os negros têm, trabalhando no braço, tem um tanto. Não teve. Eles foram proibidos de estudar, de ser alfabetizado, de fazer capoeira e de ter terra. Então, não foi assim, ó... Tem do lado de cá um valor que é o do pensamento, né, da abstração. Não teve. Eles foram excluídos e isso provoca desigualdades, até porque os parlamentos, você disputou o parlamento, o Senado e o Congresso sempre foram, mas eram mais ainda dominados pelas elites rurais. E é por isso que as regras são feitas para manter rico no lugar e os mais pobres em outro lugar. Então, isso foi só fazer uma introdução, mas acho que você enriqueceu essa apresentação. Quais áreas que o MST ocupa? E talvez você já até falou que vai concordar comigo. Por isso que eu estava explicando, sem ser chato, eu sei que é chato falar de direito, viu, Rodrigo? É importante, é importante. E Robertinho, sim. já vi o Robertinho fazer uma crítica aos movimentos. Eu quero que vocês visitem as cooperativas da agricultura familiar lá em Uberlândia. Estão convidados. Sim, não. Quem sabe até fazer um podcast lá dentro com os trabalhadores. Eu não critico todos os movimentos. Como o Brigadeiro falou, eu critico muitas das vezes a forma como ele é feito. Eu já critiquei aqui outras vezes. Né? Já tive em alguns assentamentos, já tive próximo disso também. Então, assim, a crítica também é real, a minha, não é toda. Mas eu também sou crítico a algumas ocupações que foram feitas, tem invasões, principalmente quando são pequenas propriedades e médias e feitas com violência. Mas a Constituição diz o seguinte: só nas grandes propriedades pode ter reforma agrária. O que é pequena, o que é média e o que é grande? Sem ser chato, mas para entender. Sim, claro. Importante. Até 4 módulos fiscais é pequena, de 4 a 15 é média, acima de 15 é grande. O quanto que mede um módulo fiscal? Qual o tamanho do módulo fiscal? De cidade para cidade. Aqui, lá em Uberlândia é um tamanho, lá na Amazônia é outro, lá no Rio de Janeiro é outro. Porque depende da proximidade do comércio, da qualidade da terra. Mas vamos trabalhar em Uberlândia e eu penso que Araguari é a mesma coisa. Cada módulo tem 20 hectares. Cada hectare tem 10 mil metros quadrados. Então, até 80 hectares é uma pequena propriedade. Não é pouco, é um tamanho razoável, né? 80 hectares é um tamanho razoável. De 80 até 300 é média propriedade. Uma propriedade muito boa. Nessas áreas, mesmo que ela seja improdutiva, que seja ali com problema no meio ambiente, não tem desapropriação. O movimento não tem interesse nessas áreas. As únicas áreas que o movimento sem terra tem interesse, os movimentos que tem mais de movimento, é nas áreas que tem acima de 15 módulos fiscais, acima de 300 hectares. Aí eles ocupam a área, hoje eles ficam na beira da cerca, porque se ocupar ela fica insuscetível de reforma agrária. Então hoje existe um elemento que proíbe. Você não pode desapropriar a área pequena nem média e nem as produtivas. Ela tem que ser improdutiva acima de 15 módulos. Mas se eu ocupar, eu torno ela inviável de ser desapropriada. Então, mas eles fazem pressão no INCRA para o INCRA comprar a propriedade. Eles não tomam a propriedade. Eles pagam as benfeitorias em dinheiro à vista e a terra em TDAs. Então é evidente que no país onde as pessoas passam fome, uma pessoa não pode ser dona, mesmo que seja de herança, o que ela trabalhou, comprou, e deixar sem produzir, porque a propriedade tem que cumprir a função social. São essas ocupações que eu defendo, e não só eu, porque só em Araguari tem 2 assentamentos que produzem alimento para o povo, e tem mais de 80 no Triângulo Mineiro. Então são essas ocupações e esse movimento que eu defendo. Perfeito.